Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 16 de maio de 2026, 11 horas, horário de Brasília. O teatro de operações está parado, ou seja, a linha de frente da guerra na Ucrânia, essa guerra que é da Rússia, movida pela Rússia, está acontecendo em território ucraniano, ela está paralisada. As forças ucranianas neutralizaram as táticas de infiltração da Rússia. Em determinado momento, as táticas de infiltração da Rússia se tornaram um problema para as forças armadas da Ucrânia, principalmente devido à falta de pessoal para criar uma linha defensiva sólida, ou seja, o exército da Rússia é muito maior numericamente e o da Ucrânia é muito menor numericamente. No entanto, os soldados ucranianos conseguiram neutralizar essa situação, torná-la favorável à Ucrânia, né? E a Rússia está perdendo força na frente de batalha. Os russos, diante da formação de zonas de morte, né, que os ucranianos criaram para paralisar os seus ataques já a 15, 20 quilômetros antes de chegarem próximo às posições defensivas da Ucrânia, os russos, para isso, e os ucranianos usavam drones para isso e artilharia. E os russos desenvolveram, então, uma tática de infiltração, que a gente já relatou bastante, não vou discorrer como é essa tática de infiltração. E por causa justamente das zonas da morte, que os ucranianos não deixavam eles avançar mais do que aquilo. E tinham muitas baixas, né? Tinha algumas linhas que morriam todos naquele moedor feito pelos russos, né? Moedor de carne humana, na realidade. Eu sempre falo moedor de carne, mas é carne humana, né? E quero lembrar para vocês, né? Essa tática envolve deles grupos de infantaria marchando a pé. Eles vão de um ponto a outro ponto, ou seja, ponto A ao ponto B. Tentam chegar, mas não chegam no ponto B, que são as posições ucranianas. Eles não conseguem nem ver onde estão essas posições, que os drones de artilharia acabam antes com eles. Usando drones, eles mapeiam essa rota, se acumulam e em seguida começam a tentar consolidar suas posições no ponto B através das linhas de frente de batalha da Ucrânia, criando um problema. Em outras palavras, eles criam efetivamente a ameaça de cerco e penetração nas áreas onde ninguém os espera, esses que vão fazer infiltração. O exemplo mais marcante de uma operação russa bem sucedida é um saliente ali na região de Dobropilha, que é uma cidade que os russos conseguiram criar em agosto do ano passado. Para combater essa tática, em primeiro lugar, a Ucrânia usou drones. Em segundo lugar, desativaram o Starlink, né, que os russos estavam pirateando. Foi de grande ajuda, já que os drones Starlink eram frequentemente usados para os comandantes controlavam e se comunicavam com os grupos de pelotão e até nos grupos de combate, que são a menos do que pelotão. A frente não tem mais a mesma linha de combate que em guerras anteriores, ou seja, isso mudou inclusive, porque os russos estão atacando com essas grandes linhas de carne humana, mas bem menos. Tem alguns ataques que eles fazem assim, acho que o comandante olha, quantos homens eu tenho aí hoje? Ah, tenho 500, dá para perder uns 400. Manda os caras para a linha de carne, o que é lamentável. Mas a maioria dos ataques, hoje, acho que até mais inteligente, eles estão tentando se infiltrar. Na verdade, e mudou por causa disso a linha, não é mais uma linha contígua, né? De trincheiras. As trincheiras estão lá, os ucranianos estão lá, mas eles tentam passar a noite rastejando entre as linhas, entre as trincheiras ucranianas, porque existe algum espaço, né? Na verdade, o que eu estou falando são de posições, hoje são posições interligadas e zonas de infiltração mútua. Agora também a Ucrânia está fazendo infiltrações para atacá-los na retaguarda com a sua infantaria. E nessas condições é muito difícil avançar, no entanto, já que os drones ucranianos, no caso para os russos, monitoram tudo, rastreiam tudo e destroem concentrações de tropas. A Ucrânia concentrações de tropa. E por causa disso, a frente está efetivamente paralisada. E até o momento é impossível dizer que a Rússia tenha feito qualquer progresso na na ofensiva de primavera. Ela não fez nenhum progresso, não conquistou nada. Aliás, ao contrário, ela recuou, a Ucrânia reconquistou territórios, a maioria em Zaporizhia e também em
alguma coisa em Donetsk e lá em cima, em Kharkiv, reconquistou também, em Sumi também, nessas suas táticas de defesa ativa. Ou seja, ela sentiu oportunidade no ataque do russo, que os russos fraquejaram, a Ucrânia corre para cima deles. Eles recuam mais ainda e ela captura, retoma cidades, retoma posições, toma posse das trincheiras dos russos e destrói antecipadamente ainda muitas vezes as concentrações de tropas. Ou seja, eles estão correndo direto atrás dos russos. Tem alguns analistas do Deep State, né, que é ucraniano isso aqui, esse Deep State, eles acompanham a guerra, fazem um mapeamento diário, semanal, diário, eles são ucranianos e esse Deep State fica na Ucrânia, é uma empresa que faz isso, de analistas, né, analistas de geopolítica e analistas de guerra. Segundo esses especialistas, os russos tiveram um ganho perto de Zakitne, na região da província de Donetsk, localizada a leste de uma das principais cidades das forças que estão nas mãos dos ucranianos. Entretanto, relatos da imprensa, da mídia, indicam que as forças de defesa ocupam Pokrovsk na região de Donetsk, onde as Rússias frequentemente dizem que já tomaram e retomaram, quando estão lá apenas na parte sul da cidade. De acordo com fontes, as tropas russas consideram Pokrovsk uma área de concentração de pessoal. Estão deslocando reservas para lá, ou seja, sua concentração. Eles querem partir dali para procurar tomar toda a cidade de Pokrovsk. Então, na parte sul, eles estão concentrando tropas. Pokrovsk, no entanto, está servindo atualmente como área de armazenamento de tropas russas, ou seja, ali, concentração de tropas. O objetivo é manter uma defesa posicional. Ninguém planeja se retirar de lá, segundo os ucranianos, e os ucranianos dizem que vão ficar, né? Segundo informações dos ucranianos, unidades ucranianas estão presentes também em Mirnohrad. A situação lá também é tensa, é difícil, tal como em Pokrovsk. E é uma situação complicada. Acho que em Mirnohrad, que é uma cidade menor, é mais complicada. E pode até eventualmente acontecer uma retirada se um ataque for muito grande e existem ucranianos em menor número lá do que tropas ucranianas, né, do que na cidade de Pokrovsk. E a intensidade das hostilidades permanece alta em ambas as localidades. Inclusive, durante o cessar-fogo, apenas para registrar que, de maneira geral, eu falei que os russos não tinham cumprido o cessar-fogo do dia 9 de maio, um dia antes e até o dia 11, eles não cumpriram nada. Até no dia principal, que enquanto o ditador da Rússia celebrava o seu converscote da vitória, então eles fizeram ataques ali naquela região, pesados inclusive, né? Mas foram repelidos todas as vezes. As forças russas reduziram inclusive o número de bombas guiadas que utilizam com relação ao ano passado. E então isso significa, alguma leitura desses analistas, é que está começando, quer dizer, já está faltando munição, já relatei para vocês da artilharia, mas bombas guiadas também, mas eles têm mais do que a artilharia. Mas a aviação continua sendo um fator de pressão crucial que os russos usam ali naquela região. No geral, a intensidade de trocas de artilharia, ela diminuiu um pouco nos últimos dias, segundo as observações dos analistas lá do Deep State, que são ucranianos. No geral, a intensidade das trocas de fogo de artilharia diminuiu, mas a Força Aérea Russa está desempenhando um papel fundamental, está incomodando bastante nesse aspecto. Que eu quero enfatizar, né, na minha opinião, que a logística, particularmente a evacuação dos feridos, é um dos principais desafios enfrentados, inclusive pelas unidades ucranianas, na região de Pokrovsk, porque ali a situação é tensa, existem muitos bombardeiros e diuturnamente ali não para. Ali é sessão corrida, né? Começou um ataque, terminou o ataque e já está vindo outro atrás. O Centro Nacional de Resgate ucraniano, às vezes, ele tem que elaborar planos complexos para evacuar feridos, né? Mas a Ucrânia está conseguindo evacuar esses feridos, né? E está conseguindo dar o tratamento adequado e está transferindo-os para para hospitais de retaguarda. Essa região de Pokrovsk, Mirnohrad, ela continua uma guerra de atrito. Por que a frente está parada, né? A frente está parada porque os russos não avançam há muito tempo. Então,
Então, todo o teatro de operações está parado em todos os lugares. Às vezes, a Ucrânia consegue fazer um avanço, como fez bastante esse ano já em Zaporizhia, e alguma coisa em Donetsk. Eu digo alguma coisa em Donetsk porque é menos. Os russos estão com muito mais tropa ali, pelo menos umas 5 vezes maior o número das tropas ucranianas. E assim mesmo, eles com número, mas é um número de militares, de soldados recém-chegados na sua maioria. Porque à medida que eles vão morrendo, a Rússia vai, os que ela vai recrutando, vai mandando para lá para repor. Mas são soldados com treinamento de no máximo um mês, ou seja, não entendem nada de guerra. São colocados lá para se infiltrar, para rastejar e não entendem nada. Fazem muitos erros que extraem a sua posição e são achados facilmente pelos drones ucranianos ou pelas tropas que patrulham a região para impedir esses infiltrados, que praticamente não estão conseguindo se infiltrar mais. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.